A Casa Publicadora, ela entendeu que o momento atual que nós estamos vivendo seria interessante tratar sobre aspectos que se relacionam à reconstrução. Reconstrução no aspecto de vida pessoal, reconstrução no aspecto de vida espiritual, reconstrução no aspecto da questão nacional. Por que isso? Nós estamos num momento histórico que a gente realmente só via em livros de história. Não é? Como, por exemplo, você vai dizer que nos seus dias nós tivemos uma pandemia tão complicada, tão séria como aquelas que aconteceram, por exemplo, no período da Idade Média, ou no início do século passado, a chamada gripe espanhola. Como é que você vai dizer que para alguém que você passou por algo parecido? Isso era impensável no século XX, no final do século XX, no início do século XXI, dado a forma como a ciência se desenvolveu tanto que não se imaginava que nós passaríamos por uma situação que estamos passando aí, até onde se sabe, oficialmente, desde dezembro do ano passado, quando essa Covid-19 começou a ser difundida, ainda que se entenda de forma bastante involuntária na China, e alcançou aí praticamente o mundo todo, ceifando milhares e milhares de vidas. Então, a casa entendeu que, num momento como esse, o direcionamento mais acertado seria trazer exemplos da Bíblia que possam trazer para os nossos entendimentos, para o nosso domingo, para os nossos estudos devocionais e dominicais, o aspecto do retorno do povo de Deus do exílio para Israel. Por que o pastor Eurico Bergsten, de saudosa memória, decidiu tratar desse assunto há alguns anos? Porque o período em que o povo de Deus, por responsabilidade dos seus próprios erros, foi exilado em uma terra estranha, como diz a Bíblia, nós sabemos que a chamada terra estranha, na verdade, é a Babilônia, e houve, na verdade, uma advertência anterior de Deus para que o povo seguisse os princípios da palavra de Deus quando fossem colocados na terra prometida. E Deus avisou, olha, vocês tomem cuidado com o que vocês vão fazer quando receberem a terra que eu vou dar para vocês. E se vocês me seguirem, me obedecerem, olha, vocês não vão sair desse lugar. E a coisa era tão interessante que Deus estava falando para um grupo de pessoas que tinha saído da escravidão no Egito. E Deus diz para eles, olha, eu vou dar para vocês casas que vocês não construíram, vocês vão ter quintais com plantações que vocês não semearam, eu vou dar para vocês poços de água que vocês não cavaram, e eu vou organizar toda a vida para vocês terem ali todo o refrigério dos anos de escravidão, eu vou abençoar vocês. Mas vocês vão ter que obedecer a minha palavra. Vocês não podem se misturar com os povos que estão no entorno onde vocês vão viver, para que os costumes desses povos não interfiram na relação que eu quero que vocês tenham comigo. E, com o passar do tempo, o povo acabou se esquecendo dessa orientação divina, até que chegou um momento que Deus disse, ó, acabou. E Deus permitiu que viesse o chamado exílio, quando os babilônicos entraram em Israel e implantaram ali uma ditadura, uma escravidão, e trouxeram vários jovens novos mesmo, pessoas em idade escolar, para serem escravos, outros que tinham um pouco mais de condição intelectual foram ser treinados para serem futuros conselheiros no governo da Babilônia. E essa é efetivamente a história, aquilo que aconteceu naquela época. E com o passar do tempo, parece que a história que Deus tinha para o seu próprio povo, aparentemente, ela foi esquecida, mas na verdade não foi. Após 70 anos de exílio, a Bíblia vai deixar claro que Deus começa a mover a sua mão no sentido de trazer de volta os seus filhos para Israel. A lição de 70 anos na Babilônia, no exílio, onde eles tornaram a sentir
sensação de não terem mais liberdade como eles tinham na sua própria terra, moveu os hebreus a tornarem ao culto ao Senhor, tornarem a tentar ler a palavra de Deus para cumpri-la e para que aquilo ali não se repetisse novamente, nem no aspecto pessoal, nem no aspecto nacional, porque foi a nação de Israel que voltou para a terra do Egito. Então, o pastor Eurico Bexten, ele tratou desse assunto e nós entendemos que o momento em que nós estamos vivendo seria propício para trabalhar de novo esse tipo de mensagem, para que nós possamos entender de que forma é possível reconstruir a vida, de que forma é possível uma nação ter novamente o retorno àquilo que Deus deseja para ela, porque o projeto de Deus não é só para pessoas individualmente falando. O projeto de Deus também é para grupos, né, para coletividades, para nações também. Então, quando nós pensamos nesse aspecto, nós podemos com tranquilidade entender aquilo que Deus está falando, ok? Nós vamos começar então com a nossa lição. Fiz essa rápida introdução para a gente tentar entender o porquê estudar Esdras e Neemias em um momento como esse. Por que estudar Esdras e Neemias num momento como esse? Será que o momento em que nós estamos vivendo tem alguma similaridade com aquilo que já aconteceu no passado? Sim, tem. Então, nós vamos abordar isso aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1. Se você tiver dificuldade para encontrar Esdras e Neemias e Ester são os 3 últimos livros da parte chamada histórica da Bíblia. Então, você vai lá em Salmos, que é o primeiro livro da chamada parte poética da Bíblia, aí de Salmos você volta um pouquinho, tá ok? Você vai encontrar Esdras, Neemias e Ester, que são 3 livros que falam bastante sobre a questão do exílio e de como Deus trouxe de volta o seu povo para organizar todas as coisas, ok? Esdras capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 7, e logo depois vamos ler também Neemias, que é o livro seguinte, o capítulo 1, versos 1 a 3, tá ok? Vamos começar então com Esdras capítulo 1. O texto diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e ouro, e com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Essa primeira parte aqui da nossa leitura introdutória, ela mostra como que Deus vai fazer com que o movimento de restauração do retorno do povo de Deus como nação a Israel, ele possa ser dado. Na semana passada, que eles tiveram a oportunidade de pegar ali a lição, foi falado que, na lição número 1, que o retorno do povo começou com oração. Deus levantou o profeta Daniel para que ele estudasse a palavra de Deus, e à medida que o profeta Daniel, como um intelectual, ele começou a estudar a palavra de Deus, ele fez os cálculos do tempo em que o povo tinha sido exilado, ele comparou os cálculos que ele fez com aquilo que os escritos proféticos tinham falado, e ele chegou à conta de que havia
70 anos de julgamento para o povo de Deus, que aquele período já estava acabando. Então Daniel, ele como profeta, como homem de oração, ele vai pedir: Senhor, restaura o teu povo e cumpre a tua promessa na vida deles. E quando terminou o tempo do exílio, Deus vai fazer o quê? Vai mover o rei, vai mover o coração do rei Ciro, que era um medo persa. A nação dos medos e dos persas eram duas nações que fizeram uma confraria e fizeram uma nação só. Eles derrotaram os babilônicos e, com base nisso, o rei Ciro, ele manda, como um imperador, ele manda um edito, um pregão, porque pregão era geralmente anunciado a cavalo pelas ruas. Era uma forma com a qual as comunicações reais eram transmitidas. Eles mandavam-se arautos antes que o rei passasse para organizar todas as coisas e fazer com que as mensagens que o rei tinha ordenado no palácio pudessem ser conhecidas por todo o império. Para quê? Para que todas as pessoas pudessem obedecer e cumprir aquilo que o rei estava falando. Por isso que nós vamos ver aqui o texto, o rei manda para que, onde houvesse judeus, esses judeus fossem ajudados pelos seus conhecidos ali, seus vizinhos, com ouro, prata e outras coisas preciosas, para que eles pudessem construir o templo ali em Jerusalém. E aí duas tribos, Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, se colocam à disposição para retornar. Porque esses grupos, Judá e Benjamim, eram tribos que estavam sempre muito próximas umas às outras. E os sacerdotes e os levitas também precisavam entrar nessa empreitada, porque eles estavam de frente com o culto ao Senhor. Então, nessa primeira parte, nós vamos entender essa leitura aí. E o texto diz também que o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses. Isso é importante porque a casa de Deus, quando foi construída por Salomão, filho de Davi, era um ambiente riquíssimo. O próprio Davi, de acordo com alguns cálculos, deu do seu próprio tesouro pessoal algo em torno de 10 toneladas de ouro, para que se pudessem construir utensílios no templo de Jerusalém, que foi feito por Salomão. Era um templo grande, era um templo riquíssimo. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de ir passando em São Paulo, passar em frente ao chamado Templo de Salomão, que a IURD construiu, né? Diz ali os especialistas que aquele templo foi construído com as mesmas medidas que o chamado Templo de Jerusalém original. É um local ali em São Paulo, que é um centro turístico, você pode entrar, claro, por ser um museu, você paga para entrar e tem acesso ali a uma série de informações, você é acompanhado por um guia especialista naquela área. E era um templo assim que chamava a atenção de uma forma muito grande. E quando os babilônicos entraram em Israel, eles não apenas destruíram o templo, como também roubaram todos os utensílios como despojos de guerra para levarem para os seus próprios santuários. É por isso que o texto diz aqui que o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Ou seja, aquilo que era utensílio sagrado no templo de Salomão, dedicado a Deus, Nabucodonosor pegou, levou para si, e o rei Ciro, quando entrou na Babilônia, ele pegou todos esses materiais e mandou devolver para o templo em Jerusalém. Daí essa expressão que nós vemos no capítulo 1 de Esdras, verso 7. E Neemias, capítulo 1, você pode acompanhar aí também. Eu estou fazendo apenas algumas explicações para que nós possamos, como um todo, entender esse texto. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escapavam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá estão na província, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Observe, então, que se na primeira leitura nós destacamos
o ambiente histórico e social que moveu o rei Ciro, impulsionado por Deus a reconstruir Jerusalém, em Neemias nós vamos ver o estado em que Jerusalém se encontrava. Porque quando se fala de reconstrução, tem-se a ideia de algo que está fora do seu esquadro. Tem-se a ideia de algo que se perdeu o seu valor comercial, perdeu o seu valor como habitação, perdeu o seu valor como um ambiente social, e aí esse material, esse ambiente vai ser o quê? Reconstruído. Por isso, esses dois textos são lidos na nossa lição inicial. Vamos então para o ponto 1 da nossa lição, que é o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Qual é a ideia que nós temos de despertamento espiritual? É algo que Deus, na sua graça, Ele faz para que as pessoas possam se aproximar dEle. Não apenas as pessoas que não o conhecem, mas também as pessoas que já o conhecem e por algum motivo estão um tanto afastadas da relação com Deus. Quando falamos nesse aspecto, nós queremos dizer que quando se trata de a expressão despertamento como uma palavra da nossa língua portuguesa, nós vamos perceber que traz a carga de trazer-nos a ideia de que uma pessoa estava dormindo e, de repente, ela deixa o seu estado de letargia, não é? Aquele estado de torpor, aquele estado em que a consciência funciona num nível não tão elevado, porque a pessoa está dormindo, a pessoa está ali no seu momento de descanso. Quando ela é despertada, naturalmente, ela passa a ter o que nós chamamos de 100% da sua consciência funcionando, porque ela está alerta, ela está acordada, ela já sabe o que vai fazer. É claro que há pessoas que levam um pouco mais de tempo, né, entre o acordar e o estar 100% ativo para o trabalho, para os estudos ou para as organizações que ela precisa fazer ao longo do seu dia, talvez leve um tempinho. Entretanto, esse despertamento ele vai acontecendo aos poucos. Isso é muito comum com alguns adolescentes, né? A gente vai acordar adolescente em casa e ele leva, às vezes, meia hora para acordar, dependendo da situação que esteja, leva realmente tempo. Entretanto, a gente deve levar esse aspecto aí em consideração também. Despertar traz a ideia de que você estava num estado de letargia, de descanso, de não atividade, para começar a ter algum tipo de atividade. Essa é a ideia. E quando falamos de despertamento espiritual, trazemos essa ideia, trazemos esse princípio de que é possível que uma pessoa esteja à distância e, de repente, ela esteja retornando a sua atividade dentro do espectro espiritual. E quem é que faz com que haja o despertamento espiritual? É o próprio Deus. E nós falamos aqui que Daniel, na semana passada foi falado que Daniel orou falando com Deus sobre o despertamento espiritual e falando também sobre a questão do povo voltar à terra prometida. E o pastor Eurico Bergstein diz aqui o seguinte, que não foram as orações de Daniel nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento do rei Ciro. Ou seja, é Deus quem toma a iniciativa realmente de fazer com que o ser humano, de alguma forma, se aproxime dele. É Deus que toma a iniciativa de fazer com que, por meio das orações, a sua promessa seja cumprida. É Deus quem toma a iniciativa de fazer com que o seu projeto ele venha deslanchar, venha se desenvolver, independente, às vezes, das falhas com que o ser humano venha a apresentar. Então, esse aspecto nós devemos levar em consideração. Aí o pastor Eurico Bergstein diz que, por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito é diferente. Ou seja, tem uma diferença entre a forma como o Espírito de Deus opera e como nós, seres humanos, vamos fazer os nossos projetos. Você não está impedido de ter os seus planos. A Bíblia não diz que você não pode fazer seus planos. Tá? Inclusive, o livro de Provérbios, ele diz, deixa claro, olha, faça os seus planos, mas apresente os seus planos ao Senhor. Esse é o propósito que nós devemos levar em consideração. Deus não nos proíbe de sonhar. Deus jamais proíbe uma pessoa de ter uma realização pessoal lícita. Entretanto, até mesmo os nossos projetos
não apenas os projetos gerais, mas os mais íntimos, eles precisam ser apresentados a Deus para que Deus, Ele organize a nossa vida e diga se Ele está de acordo ou não com aquele projeto e nos apresente um projeto melhor. Tá certo? Essa é a questão que nós devemos levar em consideração. Por isso, o pastor Eurico Beckstein diz que o planejamento do homem, ele pode ser feito, pode ser calculado, mas nós não sabemos, por exemplo, como é que Deus vai trabalhar determinados assuntos. Uma coisa, por exemplo, como é que você vai... Vou até sem microfone. Como é que você vai explicar que na China tem uma igreja chamada Igreja Subterrânea com, no mínimo, 4 milhões de crentes que se reúnem, às vezes, em cemitérios, em florestas, em lugares que outras pessoas não conseguem chegar? Como é que você vai explicar que esse pessoal aceita Jesus e vai viver a sua fé num regime que é comunista e persegue cristãos? Como você vai, por exemplo, dizer que na Coreia do Norte tem crente lá também? Como é que você vai entender que no mundo muçulmano, onde ambientes são fechados para o evangelho, como é que você vai entender, por exemplo, que homens e mulheres muçulmanos estão aceitando a Jesus porque tem um sonho com Jesus, e na cultura muçulmana, o sonho tem o peso de uma revelação divina. E as pessoas acordam e dizem, eu sou agora um cristão porque Jesus apareceu a mim e falou comigo. Então, existem manifestações que Deus traz que estão além da compreensão humana. E tudo isso é o que? Iniciativa de Deus. O despertamento espiritual também vem de Deus. Ok? Por mais que nós venhamos a orar, por mais que nós venhamos a buscar ao Senhor, tudo isso é iniciativa do próprio Deus, despertando o seu povo para orar, despertando o seu povo para clamar e para fazer com que as promessas dele venham a ser cumpridas. Ainda nesse aspecto, voltando aqui, qual é a finalidade do despertamento espiritual? A restauração nacional de Israel, quando Deus quer realizar seus propósitos, Ele pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que Ele fez com o rei Ciro. Embora o rei Ciro fosse de uma nação idólatra, ele foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme o próprio Deus havia falado pela boca do profeta Isaías 180 anos antes. Ou seja, o rei Ciro, ele não era um rei judeu. Ciro não era um homem que tinha, até onde se entende, uma tradição voltada para o conhecimento de Deus. Entretanto, esse homem que não tinha o conhecimento de Deus foi despertado pelo próprio Deus para cumprir aquilo que Deus tinha separado para ele. Alguém chegou e mostrou para Ciro um escrito do profeta Isaías que tinha sido escrito 180 anos antes de Ciro existir. E falou, olha, está aqui, ó. E o profeta Isaías, no seu texto, ele diz aqui, eis que eu chamo meu servo Ciro para cumprir a minha vontade. Irmãos, quando Deus fala algo 180 anos antes, é porque ele tem o conhecimento da história, ele sabe o que vai acontecer e ele sabe como que as coisas vão ser ordenadas. E ali, o rei Ciro, esse medo persa que tinha conquistado já a Babilônia, ele vai ser tocado por Deus para fazer com que haja uma restauração do povo de Deus, não apenas como nação, mas também o retorno ao culto ao Senhor. Então, observe que a existência de Ciro já tinha sido avisada por Deus, pelo profeta Isaías, 180 anos antes de Ciro vir a nascer. E quando aquele rei percebeu o que tinha acontecido, que havia um Deus em Israel que tinha falado sobre ele, ele entendeu que era a vontade desse mesmo Deus que o povo dele que o povo retornasse para a sua terra, e não apenas isso, para que reconstruísse ali toda a infraestrutura do santuário que fazia com que o culto pudesse acontecer. Isso é importante para a gente? Sim, por quê? Logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito e um pregão autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa ao Senhor
em Jerusalém, que é de Judá. Ou seja, quando se tem início ao cumprimento da profecia, nós vamos ver como Deus vai agir, no sentido de fazer com que um rei que não conhecia, um rei que não tinha uma tradição como os hebreus tinham, mas esse rei creu naquilo que Deus falou, tanto que ele diz, olha, eu fui colocado aqui por Deus. Observe que Ciro, ele não vai depois dizer, ó, eu cheguei aqui pela minha própria conta, pela minha garra, pela minha estratégia de guerra. Não, ele diz aqui, foi o Deus dos céus que me fez ser o homem que eu sou nesse momento. E em gratidão, eu vou fazer com que esse mesmo povo possa retornar para organizar o seu culto e ali terem novamente todo o ambiente inerente ao culto, esse ambiente vai ser restaurado. Ok? Então, Ciro, um rei, ele reconhece que a posição em que ele estava tinha sido dada por Deus. Vale a pena a pergunta, será que a gente consegue reconhecer que tudo aquilo que nós temos, a posição em que nós estamos, tudo aquilo que nós conseguimos ou que ainda vamos conseguir, é por causa da bênção de Deus? É porque nós somos melhores do que outras pessoas na nossa área de trabalho? Ou é porque Deus decidiu nos abençoar, Deus decidiu estender a sua mão para fazer com que nós pudéssemos ter um diferencial e realmente ter a bênção dele? Então, é a bênção de Deus na nossa vida que faz a diferença. É a bênção de Deus que vai nos impulsionar a ser pessoas melhores, pessoas mais próximas de Deus e pessoas que realmente vão conseguir fazer uma diferença grande nesse mundo decaído. A restauração espiritual de Israel, então, também começa aí, ok? Deus quer usar o homem, e quando a gente diz aqui, a lição diz, o homem está se referindo de forma bem genérica, porque é o homem e a mulher. Então, Deus quer usar o homem ou a mulher como seus instrumentos. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Essa palavra livre-arbítrio, desde que a igreja cristã nasceu, ela vem tendo uma série de debates, porque a ideia de livre-arbítrio traz também consigo a ideia de que o homem ele tem a capacidade de escolher aquilo que ele vai fazer ou não. E quando falamos dessa expressão livre-arbítrio, ela traz muita ideia de você obedecer ou não a Deus aquilo que ele ordenou. E durante séculos a igreja se debateu, principalmente os teólogos da igreja, os pais da igreja, que no primeiro século da era cristã começaram a debater sobre esse assunto. Esse assunto foi sendo levado durante muito tempo, e nos últimos 530 anos, mais aproximadamente, quando eclodiu lá na Alemanha a chamada Reforma Protestante, essa expressão livre-arbítrio ela foi, em alguns momentos, muito ponderada, porque alguns teólogos da época entenderam que o livre-arbítrio não existe. Por que eles entenderam isso? Porque quando a Reforma Protestante eclodiu, ela eclodiu num mundo em que o antropocentrismo estava ganhando cada vez mais terreno. É um momento histórico na Idade Média em que as pessoas vão olhar para toda a tradição cristã e vão questionar as tradições cristãs e vão dizer o seguinte, olha, Deus não pode ser mais o centro de todas as coisas. O homem vai passar a ser o centro de todas as coisas. Mas isso quem falou não foram os teólogos, foram os filósofos da época. E para que esse tipo de situação não prosseguisse, alguns teólogos da chamada Reforma Protestante decidiram que era mais adequado ensinar que, para que não se perdesse Deus de vista, deveria ser ensinado que o homem não tem a capacidade do chamado livre-arbítrio de decidir se ele quer obedecer a Deus ou não. Tá? Deus é soberano nessa perspectiva, e Deus manda e o homem cumpre, sem que o homem tenha qualquer capacidade de entender aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo, e simplesmente obedecer sem questionar. Ocorre que, quando lemos, nós temos um respeito por essas tradições históricas cristãs? Temos.
ok? Nós compreendemos que a teologia como um todo, ela é, na verdade, um ponto de partida e não um ponto de chegada. Mas nós devemos também, quando formos tratar desse assunto livre-arbítrio, compreender aquilo que a Bíblia diz. Porque quando nós vemos o que a Bíblia diz, os pontos em que são tratados esses assuntos, nós vamos entender melhor que o homem não foi criado, a mulher não foi criada para ser um robô, onde você insere ali um chip e ali tem toda a orientação que você precisa seguir. Na verdade, ao longo das Sagradas Escrituras, nós vamos nos enxergando com homens e mulheres de Deus, pessoas que tinham um relacionamento com Deus, que foram colocadas diante de alguns desafios e que tiveram de escolher entre obedecer a Deus ou não. E aí entra a questão do chamado livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade que o homem e a mulher têm de, compreendendo tudo que está à sua volta, decidir se vai obedecer a Deus ou não. E aí, quando talvez o melhor texto que diga isso, talvez seja Deuteronômio capítulo 30. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 30, verso 19. O texto de Deuteronômio 30, 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Observe que esse texto aqui, o livro de Deuteronômio, em grego, Deuteros é segundo, nomos é lei. Então, Deuteronômio, ao pé da letra, em grego, é repetição da lei. Por que repetição? Esse texto foi escrito para os hebreus que já estavam entrando na Terra Prometida. Eles precisavam relembrar a lei de Deus. E Deus deixa claro para eles o seguinte: eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí, qual é o verbo que aparece logo depois disso? Escolhe, não é? Ou seja, use o seu raciocínio para que você consiga escolher a vida para que viva você e a sua descendência. Imagine, eu costumo usar essa expressão, imagine você, Deus coloca uma prova na sua frente e Deus vai lá do seu lado, como um professor, que às vezes a gente não faz isso, né? Mas Deus faz. E me permita usar a imagem do pastor Alex. Alex, questão 1, A e B. Aí o pastor Alex olha para Deus e Deus diz assim: olha, marca A. A questão 2, Alex, marca B. Imagina Deus fazendo isso. Ele diz: olha, estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vocês vivam. Irmãos, Deus dá a prova e dá a cola. Estou só falando desse jeito para a gente entender o quanto Deus se preocupa em fazer com que nós entendamos que o caminho da bênção é uma escolha nossa. O caminho de ser abençoado ou não passa pelo meu raciocínio, pelo meu intelecto, mas também pelo meu desejo de obedecer ao Senhor. Não tem essa de... Eu já vi algumas pessoas comentando que quando a questão do livre-arbítrio, principalmente no tocante à salvação, você foi escolhido por Deus e você vai vir para Deus, mas é necessário que você queira ter um compromisso com Deus. Deus não criou, como eu disse, robôs, pessoas que simplesmente vão chegar e obedecer a Deus sem questionar. Eu não estou dizendo que você não possa perguntar ao Senhor, na sua intimidade, o porquê que determinadas coisas estão acontecendo e por que você tem que obedecer determinados parâmetros que Deus coloca. Não é isso. Eu estou dizendo que nós temos o raciocínio, o intelecto, para, com base naquilo que a Bíblia diz, decidir obedecer a Deus ou não. Mas qual é a consequência daqueles que obedecem a Deus? Vão ser abençoados. E qual é a consequência de se conhecer aquilo que Deus quer
e decidir não obedecer aquilo que Deus pediu para você fazer. É o caminho oposto à bênção. De qualquer forma, quando nós tratamos desse assunto, retorno a repetir o meu respeito às nossas seculares tradições, né, de tantos séculos que acompanham a teologia e trazem esses ensinamentos que são muito ilustrativos, mas pelo menos nós, na Assembleia de Deus, nós entendemos que, no tocante ao que a Bíblia diz, Deus nos criou com a capacidade de obedecer a Deus de forma voluntária e decidir não obedecer a Deus, caindo dessa forma em um juízo, ok? Então, a Bíblia deixa claro essa capacidade que o homem tem. Deus, ele chega para o homem e diz, olha, estou colocando diante de você a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que você viva. Portanto, com base nesse texto e em outros, a gente não vai ler aqui por motivos óbvios, nós temos que dar prosseguimento à lição, nós entendemos que o livre-arbítrio do ser humano não é violado por Deus, ok? Você pode obedecer a Deus se você quiser entender que esse é o melhor caminho. E você vai chegar em algum lugar com essa sua atitude. Mas você também pode, então, decidir, não, eu vou, ao invés de desobedecer, eu vou obedecer a Deus, e aí você, com certeza, vai ter a bênção de Deus na sua vida. Mas lembre-se disso, ok? Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esse aspecto aí que fala sobre a graça e o pecado. Porque nós, quando falamos de despertamento espiritual, abordamos também a questão da graça e do pecado. Por quê? Porque o pecado, à luz dos textos hebraicos, traz a ideia de errar o alvo. Qual é a ideia que se tinha? De um flecheiro, alguém que ia para a guerra, que ele tinha um alvo, e quando ele esticava a corda do arco, retesava aquela corda e atirava aquela flecha não chegava no seu lugar. Talvez porque teve uma mira ruim, talvez porque a energia aplicada no arco não chegou onde deveria chegar. O certo era que aquela flecha não tinha atingido seu alvo. Daí vem a ideia de pecado, ou seja, fazer coisas que desagradam a Deus. E quando nós trabalhamos nesse aspecto, nós vamos entender que, quando falamos de pecado, nós falamos de uma coisa que desagrada a Deus, algo que nos afasta de Deus. E a graça de Deus? A graça é aquele conceito que até o próprio apóstolo Paulo fala, que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Não é? Ou seja, a graça de Deus não se manifestou somente para um grupo de pessoas. A salvação que Deus traz, ela tem a capacidade muito ampla. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, e não apenas a um grupo de pessoas, em tese, que foram escolhidos e outros foram rejeitados, ok? A graça de Deus é a base também do reavivamento espiritual, do despertamento espiritual, porque Deus não apenas provê a salvação por meio da graça, mas Ele também, por meio da graça, faz com que, nos momentos em que nós, aparentemente, temos dificuldades em entender como Deus está agindo, quando nós temos dificuldade de compreender o porquê que Deus está fazendo certas coisas e obedecê-lo, vem a graça de Deus trabalhando na vida do crente, vem a graça de Deus confortando e auxiliando aquele servo, aquela serva de Deus, para que ele cumpra aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Já completando, caminhando aí para a nossa finalização da nossa lição, a fidelidade de Deus para com as suas promessas. É curioso quando a gente fala sobre fidelidade a promessas, porque nós estamos num ano eleitoral. E é complexo falar isso, porque talvez nós já estejamos convivendo há muitos e muitos anos com aquela velha possibilidade de uma pessoa vir a público, talvez panfletando, talvez diante das câmeras de uma televisão, e ela ali dizer que vai fazer uma determinada coisa. Quando eu for eleito, eu vou fazer isso. Quando eu chegar a esse cargo público e tiver o poder nas mãos, eu vou trabalhar em prol da comunidade.
E aí a gente percebe que, no decorrer do tempo, a expressão comunidade para aquela pessoa se referia a ele mesmo. É triste, mas a gente percebe que há uma quebra no índice da fidelidade das promessas. Por isso que talvez aí uma classe de pessoas com as quais nós convivemos não traz necessariamente a ideia de confiabilidade. Promete, mas não cumpre, ok? A pessoa tem a capacidade de chegar e dizer que vai fazer isso, quando ela chega na posição que ela é colocada, ela se esquece das promessas que fez e não traz ali adiante aquilo que havia sido combinado, aquilo que havia sido falado. E quando nós percebemos isso, vamos ver também que Deus não age assim. Deus não é o homem, disse certa vez um profeta, para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus, quando Ele promete alguma coisa, Ele não é movido pelas circunstâncias ou por décimas intenções no meio do caminho. Quando Deus diz que Ele vai fazer alguma coisa, Ele cumpre, Ele faz, Ele é fiel com a sua palavra. E quando nós tratamos dessa lição, vamos perceber, eu comentei no início para vocês, que quando Deus disse ao povo de Israel, olha, se vocês forem fiéis a mim, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês forem infiéis, eu vou ter que punir a infidelidade de vocês. Eu vou ter que julgar aquilo que vocês estão fazendo com o exílio. E quando o povo é exilado, passam-se 70 anos e Deus move Daniel, um profeta hebreu que estava na corte de Nabucodonosor, e esse profeta de Deus, ele vai orar, isso foi visto na primeira edição, ele vai orar, porque ele leu as Escrituras e entendeu que o tempo do retorno do povo já estava chegando. Então, observe, irmãos, a importância de você orar com base naquilo que Deus falou. Observe a importância de você ter uma vida de oração e pedir a Deus que Ele cumpra coisas que Ele falou. É diferente de você simplesmente ter os seus objetivos pessoais e pedir que Deus intervenha. Quando a gente chegou aqui, estava conversando com um amado aqui da igreja, e a gente estava falando sobre a questão do Enem, e agora os nossos filhos vão fazer Enem, e como é que vai ser, e com todo esse problema que está acontecendo agora, sem aulas, sem internet, aulas virtuais, e tudo está consolidando para que esse ano o nível da prova talvez não seja o nível que o Ministério da Educação e Cultura realmente queira fazer. Mas por que a gente está dizendo isso? Que às vezes, num outro aspecto, sabe aquele jovem que não estudou para o vestibular, e ele vai fazer a prova, e ele diz, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é fiel. E o Senhor tem que me abençoar, porque se eu não passar no vestibular, vai ficar mal para o Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram gente, mas tem gente que pensa e age assim. Senhor, eu não fiz a minha parte. Mas se o Senhor não me ajudar, vai ficar mal para o Senhor. Irmãos, não é assim que a coisa funciona. Eu não estou jogando indireta para os jovens da igreja, não. Estou apenas fazendo uma comparação, até fiz questão de fazer uma contextualização nesse aspecto. Não é? Às vezes nós queremos que Deus realize determinados planos que nós fizemos. É como se nós viéssemos ao altar do Senhor e disséssemos para Deus, Deus, eu tenho um ótimo plano para o Senhor na minha vida. Muitas vezes a gente não quer saber o que Deus quer para nós. Nós queremos que Deus cumpra aquilo que nós planejamos para a nossa vida. E esse é o risco que muitas vezes hoje na vida cristã nós temos. Precisamos retornar à leitura da Bíblia e começar a pedir que Deus faça cumprir na nossa vida aquilo que a sua palavra está dizendo. É por isso que nós vemos essa diferença. Daniel foi despertado como profeta, ele leu a palavra, ele fez os cálculos, ele entendeu que estava chegando a época do povo retornar, e ele foi o quê? Senhor, cumpre a tua palavra. Está chegando a época do Senhor cumprir aquilo que o Senhor falou por intermédio dos outros profetas.
e Deus cumpriu aquilo ali. Por quê, irmãos? Deus é fiel. Você pode, talvez, não ter um entendimento muito grande sobre a pessoa de Deus. Isso não é problema. A nossa mente é realmente limitada para entender tudo aquilo que Deus é. Nossa mente não tem toda a capacidade de compreender a profundidade, como disse o apóstolo Paulo, a profundidade de Deus. Entretanto, aquilo que Deus revelou na sua palavra, nós precisamos tentar ler e entender para ver como que Deus vai agir na nossa vida, e isso tem uma extrema importância. Quando nós fazemos isso, nós vamos ver a diferença que Deus faz na nossa vida. Por quê, irmãos? Deus é fiel. Você pode dizer que algumas pessoas pensam que Deus demora a responder a oração. Algumas pessoas pensam assim. Mas Deus, ele responde a oração no momento certo e na hora certa. Deus, irmãos, ele não se atrasa. Talvez o nosso relógio pessoal, de vez em quando, seja manipulado pela nossa própria mão para acelerar o tempo daquilo que nós achamos que tem que ser a promessa de Deus na nossa vida. Mas Deus, no tempo certo, ele mostra a sua fidelidade para conosco. Pelo despertamento de Ciro, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota de Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro, o rei da Pérsia. Então, a fidelidade de Deus com as suas promessas fez com que, no tempo certo, a Babilônia como império caísse e os hebreus pudessem retornar à terra prometida. Observe, então, um outro detalhe. Isso não poderia ter acontecido enquanto Babilônia fosse império. Era necessário que os medo-persas, governados por Ciro, interviessem ali, agissem, ganhassem aquela guerra, para que depois o rei Ciro dissesse, olha, está na hora agora dos hebreus retornarem. Então, irmãos, há um tempo para que Deus mexa até mesmo os governos do mundo para que o povo dele seja abençoado. Há um tempo para que as promessas de Deus, que vão abranger também mudanças geográficas, possam acontecer. Ok? Outra observação, já caminhando, como eu disse, para o nosso final. Quanto tempo eu tenho mais? Meia hora? Tá bom. Estou brincando. Uma outra coisa que a gente deve levar em consideração sobre despertamento espiritual. Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos do seu povo. Ou seja, quando o povo é despertado, Deus renova as suas promessas de misericórdia, de abençoar nossa família, de abençoar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós estamos sendo envolvidos por esse chamado despertamento espiritual. Isso faz diferença? Faz, e muita. E quais são bênçãos que vêm junto com o despertamento espiritual? O pastor Eurico Beckstein diz aqui, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento, que operava no templo dos apóstolos, ele fazia questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. O que é o batismo com o Espírito Santo, irmãos? É um chamado revestimento de poder para que nós possamos o quê? Testemunhar de Cristo. Quando Jesus ele volta para os céus e os discípulos de Jesus, está escrito lá em Atos capítulo 1 e 2, os discípulos se reúnem para orar, o que acontece? Deus manda o seu Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem como um vento impetuoso, que é um vento, sabe aquele vento impetuoso que você não pode dominar? Pensa num movimento de um vento, talvez de 100 km por hora, que carrega você e que você não tem controle com ele. O livro de Atos diz que esse vento era o quê? Impetuoso, ele entrou na casa e a Bíblia diz que todos aqueles discípulos que estavam orando foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa bênção, irmãos, está disponível para os nossos dias hoje. Está disponível para aqueles que ainda não tiveram essa experiência com Deus. Mas quem não foi batizado com o Espírito Santo ainda é menos crente que o outro? Não, nunca, jamais. Você já tem a presença de Deus na sua vida. Agora, o batismo com o Espírito Santo
é um revestimento para que você possa testemunhar com autoridade sobre as coisas de Deus, ok? Esse batismo com o Espírito Santo está disponível para os nossos dias, inclusive, no início, no finalzinho do século passado e início do século XX, quando Deus trouxe de novo esses acontecimentos, aqueles que foram recebendo o batismo com o Espírito Santo e falando em línguas, nos mesmos moldes lá de Atos 1 e 2, foram sendo chamados de crentes pentecostais. É por isso que nós também somos chamados, a Assembleia de Deus é chamada de igreja pentecostal, porque nós cremos que a experiência do batismo com o Espírito Santo não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Nós acreditamos, por uma questão de interpretação bíblica, entendendo o texto bíblico, que como não há nenhum texto na Bíblia, no Novo Testamento, dizendo que o batismo com o Espírito Santo era só para os dias dos apóstolos, nós entendemos que isso está valendo para hoje, sim. E nós temos visto jovens, pessoas da terceira idade, crianças, sendo cheios do Espírito Santo, sendo batizadas com o Espírito Santo e falando em línguas. Essa é uma bênção para os nossos dias e nós podemos pedir que Deus traga essa bênção para a nossa igreja o tempo todo, ok? Deus ainda deseja despertar os corações para uma fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Cristo. Cura divina, irmãos. Eu creio na cura divina. Eu creio que Deus pode curar pessoas. Eu creio que Deus pode trazer pessoas de volta também da morte. Jesus ressuscita pessoas. Jesus cura pessoas com Covid, cura. Jesus, muitas vezes, Deus permite que nós passemos por alguma situação de enfermidade para depois trazer a sua glória por meio da cura. E nós entendemos que a cura do Senhor na nossa vida faz parte do projeto de Deus para a nossa salvação. O profeta Isaías, ele deixa claro que Isaías falou séculos antes de Jesus nascer, e ele deixa claro lá que o Senhor Jesus foi moído e castigado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus ferimentos, nós somos sarados. Existe uma promessa de cura divina para aqueles que creem em Jesus. E essa promessa é para os nossos dias. Muitas pessoas leem a Bíblia Sagrada e, puxa, mas que texto lindo. Uau, gente, quem escreveu isso aqui foi inspirado. Mas nem sempre nós desenvolvemos a fé necessária para nos apropriarmos da promessa de Deus para a nossa vida. E a cura divina e o batismo com o Espírito Santo são para os nossos dias, sim. Se for perguntar aqui quem já teve uma experiência relacionada à cura divina, irmãos, a gente tem que resgatar esses testemunhos para que as pessoas entendam que essa promessa de Deus é uma promessa para os dias de hoje, sim. Se os irmãos terem uma ideia, o meu irmão André, talvez aqui o pastor Alex Lucimar talvez lembre do meu irmão André, ele é músico da igreja. Ele, quando criança, tinha crises de asma de madrugada. Eu lembro quando criança, minha mãe e meu pai correndo lá para o Hospital do Fundão, para emergência, para entubar meu irmão, porque ele tinha asma. E nós fomos, ainda adolescentes, nós fomos numa vigília em Bom Sucesso. Meu irmão, naquela semana, tinha passado uma crise muito ruim de asma, e o pastor da igreja orou, vem aqui, chamou a nossa família, vamos orar pelo André. O André precisa ser curado dessa asma. E ali o meu irmão recebeu oração naquela vigília e nunca mais ele teve uma crise de asma na vida dele. Por quê? Porque nós cremos que Deus pode intervir de forma sobrenatural no mundo natural, inclusive trazendo a cura para as pessoas que precisam ser curadas. Isso tem que ser mensagem para os nossos dias também. Despertamento espiritual não é só para a gente falar em línguas, é para que nós venhamos a contemplar na igreja, na nossa vida pessoal, os milagres que Deus tem a fazer em nossos dias também. Eu queria desafiar você, tem um livro que eu li,
eu vou revelar a minha idade assim, mas há mais de 25 anos, chamado Vinho Novo é Melhor, do Robert Tom, um sul-africano que foi muito usado por Deus para cura divina nos seus dias. E ele conta que, quando ele orava, pessoas que, inclusive, tinham um membro com tamanho inferior, depois da oração, aqueles membros voltavam ao tamanho normal de um ser humano normal. E isso, irmãos, milagres são para os nossos dias? São. Às vezes a gente pensa, não, Deus só vai fazer isso com outra pessoa. Mas nós temos que nos apropriar e crer na promessa de Deus para a nossa vida e nos lembrar de que o mesmo Deus que operou no passado, Ele não mudou. Ele continua poderoso para intervir hoje, se nós pedirmos essa intervenção divina. Outra observação para a gente realmente encerrar. O despertamento espiritual, ele tem como objetivo sempre trazer a obediência à palavra de Deus. Observe que quando nós vamos desenvolver isso melhor nos próximos domingos, quando o povo de Deus, ele volta para a sua terra, eles vão novamente ser restaurados ao culto. Só que o culto, quando foi restaurado lá no passado, nós vamos perceber que havia algumas coisas que tinham mudado. Foram trazidas coisas diferentes de outros lugares para o culto ao Senhor. E ali o que aconteceu? Era necessário que o culto ao Senhor fosse restaurado e fosse celebrado da forma como Deus queria que ele fosse celebrado. Então, observe que da mesma forma que Deus, lá em Deuteronômio, ele diz, olha, eu boto diante de você a bênção e a maldição, escolha a bênção para que você viva, ele também orienta como é que o culto deve ser prestado. Deus não, até onde eu percebo no Novo Testamento, Deus não se preocupa muito com questões relacionadas à pintura do templo, se vai ter uma luz ou não, o tipo de instrumento que vai ter para celebrar o culto. Deus não aborda essas questões no Novo Testamento, mas ele deixa claro que o culto ao Senhor tem que ser em espírito e em verdade. O culto ao Senhor ele deve ser feito, realizado, levando em consideração cânticos que sejam o quê? Espirituais. Não é? Inclusive, os cânticos espirituais fazem parte da forma como nós somos cheios do Espírito Santo. Então, que tipo de música você está trazendo para a igreja? Não é? Que tipo de conteúdo você está trazendo quando você traz uma música? Será que aquela música, ela conduz a pessoa à adoração ou ela conduz a pessoa a achar que ela mesma é o máximo que não precisa de Deus? E o que eu estou colocando, irmão, estou colocando em linhas gerais, porque nós estamos falando de culto. Aqui o texto da lição diz que não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. Na Babilônia, eles tinham centenas de deuses. O Deus maior era um Deus chamado Marduk. Havia outros deuses. Quando eu disser essa questão Deus maior, é porque no panteão, ou seja, no conjunto de divindades dessas nações, havia uma hierarquia entre essas divindades. Então havia um Deus maior, havia os deuses menores, havia os deuses inferiores, e com Deus não tem essa conversa. Só tem um Deus, e ele é o Deus de Israel. E isso era necessário que o povo, quando retornasse à terra prometida, que eles tivessem esse entendimento. Por quê? Porque eles tinham convivido durante muito tempo em uma terra estranha, onde havia outras formas de culto, onde havia até mesmo, irmão, sacrifício de crianças. E Deus jamais aceitou esse tipo de posicionamento no seu culto. Então, quando nós percebemos isso, quando falamos de avivamento, temos que levar em consideração o seguinte: o culto a Deus, ele deve ser prestado do jeito que Deus quer que seja prestado. Não adianta eu tentar trazer aqui alguma coisa diferente, porque o mundo está fazendo isso e é legal, e vamos trazer para a igreja também. Não, não é assim que a coisa funciona. O culto, ele precisa ter o seu momento de adoração, precisa ter o seu momento da contribuição e precisa ter o seu momento da pregação da palavra. Qualquer coisa que venha a mais precisa ser muito bem avaliada para que nós não venhamos a trazer algo que no mundo está dando certo para a igreja.
E aí nós temos que ter muito cuidado, porque da mesma forma que uma falsa doutrina entra na igreja do Senhor, quando a gente cita metade de um versículo ou aplica errado um versículo, algumas coisas podem entrar. Eu não estou dizendo que entraram, irmão, mas estou dizendo podem entrar. Não é? Eu estou tratando no âmbito da possibilidade. Pastor Alex está aqui para me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. Quando a gente diz no âmbito da possibilidade, no sentido de atenção, para que nós venhamos a ter o senso de entender que nem tudo que dá certo no mundo dá certo na igreja, porque o padrão do mundo não é o padrão da igreja. E repito, eu não estou falando com isso no sentido de que tipo de instrumento nós vamos tocar, se vai ter uma luz, se vai ter um fundo preto, a pintura da igreja, não é isso. Isso é uma mera formalidade. O que Deus deseja de nós está valendo aquilo que Jesus falou com a mulher samaritana. Quando a mulher perguntou, e aí, Jesus, como é que é o esquema? O culto é aqui em Samaria, que nós temos o nosso santuário, e inclusive o nosso santuário tem muita importância, porque Jacó, descendente de Abraão, viveu aqui entre a gente. E aí Jesus diz, olha, mulher, com todo respeito, não é aqui, nem em Jerusalém, porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O santuário é um ambiente onde nós estamos abrigados das intempéries de lá de fora, para que tenhamos aqui um momento de concentração para adorar o Senhor. Isso é sempre bem-vindo, tá ok? Eu tive 3 vezes na África, 2 em Moçambique e 1 em Angola, e a gente sabe a importância de ter um local como esse. Mas a gente só sabe a importância quando a gente vê, quando pessoas que não têm um templo, eles vão cultuar o Senhor com o que dá. Não é? Às vezes, num ambiente onde tem lixo do lado, tinha uma igreja que a gente teve que passar, que a gente passava num lixão para conseguir chegar na igreja para ministrar. E aí você vê o quanto nós aqui somos bem-aventurados por ter um ambiente onde nós podemos nos resguardar para adorar o Senhor. Aí você vê, você tem uma sala aqui para as crianças, para o seu filho, para a sua filha vir adorar o Senhor na escola dominical. É porque talvez você nunca tenha visto, como é em outro local, as crianças debaixo de uma árvore, cheio de mosquito em volta, insetos, e as crianças estarem prestando atenção ali. A palavra de Deus, com uma professora ou um professor ensinando aquelas crianças. Talvez você não saiba como é, por exemplo, estar num ambiente em que as crianças precisam ser ensinadas escondidas, porque, a qualquer momento, pessoas muçulmanas podem chegar armados e matar quem está falando ali sobre a palavra de Deus. Talvez a gente não tenha essa consciência aqui. Graças a Deus por isso. E quando digo graças a Deus, eu estou pedindo a você que interceda por esses homens e mulheres que estão adorando ao Senhor e pagando o preço da sua própria liberdade para adorar ao Senhor. Lembre-se que Deus também está mandando um despertamento espiritual nesses lugares. E que a igreja brasileira pode fazer muito, orando, intercedendo, e se lembrando desses irmãos que não têm a mesma capacidade ou a mesma possibilidade que nós temos aqui. Ainda assim, quando você for cultuar o Senhor, lembre-se de adorar ao Senhor do jeito que Deus prescreveu na sua palavra. Não deixe que haja necessidade, no momento de despertamento, que Deus venha falar com você, olha, você tem usado isso aqui, mas não é adequado para a minha obra. E quanto a isso, não estou falando que em relação a práticas do nosso dia a dia, que talvez estejamos fazendo, e Deus, eu não quero isso para você. Tenha sensibilidade, quando Deus disser no seu coração, que Ele quer você separado para alguma coisa. E com certeza você vai ver que quando você se separar para fazer aquilo que Deus está falando, com certeza você vai ver os céus abertos e Deus operando através da tua vida. Amém? Eu quero encerrar aqui essa nossa lição. Falamos hoje sobre o despertamento espiritual, que é um milagre. Um pregador, nos anos 90, ele falou sobre milagre. Isso vale para nós hoje em dia também. Jesus curou uma menina. Na verdade, Jesus ressuscitou uma menina que era filha de Jairo, um homem
que era o príncipe da sinagoga, um camarada que tinha um conhecimento da lei muito grande. E quando aquela menina foi ressuscitada, Jesus disse para ela, olha, para os pais, olha, dê um pouco de comida para essa garota. A menina tinha 12 anos. E o pregador disse, irmãos, até milagre precisa de manutenção. Então, guarde isso também. Se Deus fez um milagre na sua vida, faça com que esse milagre valha a pena. Não é? Se antes você tinha algum tipo de prática que levou você a um determinado mal e você foi curado desse mal, não volte a fazer aquelas práticas antigas. Não é? Guarde-se nesse aspecto, porque até milagre, irmãos, precisa de manutenção. O milagre é da parte de Deus, a manutenção é por nossa conta. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, igreja. Quantos foram abençoados, enriquecidos, cheio de contexto histórico, cheio de espiritualidade, cheio de informações. E sabe o que me entristece? E é bem verdade que a minha tristeza não vai mudar em nada as pessoas, mas o que me entristece é a possibilidade de estarmos aqui nesta manhã, aprendermos, enriquecermos, e as pessoas desprezam isso. Desprezam uma informação, um conteúdo desse. A igreja está vazia, poucas pessoas no Face, e isso me dá uma tristeza no coração, pastor, porque de graça foi ministrado e as pessoas nem assim aproveitaram a oportunidade de estar aqui nesta manhã aprendendo. E faço mais uma indagação. Talvez 90% ou mais por cento dos assembleanos não têm conhecimento histórico do que foi ministrado aqui hoje. Me desculpe se eu estiver errado com a minha porcentagem, mas talvez 90% ou mais não têm esse conhecimento, e assim as pessoas desprezam. Mas fica aqui só um registro. A minha tristeza não vai mudar em nada. Senhor, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esta oportunidade ímpar de aprendermos um pouco mais de Ti. Oh Deus, te agradecemos pela instrumentalidade do Teu Filho, que o Senhor vem abençoar ainda mais, cada dia mais, que o Senhor vem enriquecê-lo cada dia mais de conhecimento, de graça, Senhor Deus. Muito obrigado por esse momento. Desperta o Teu povo, Deus, para que possamos, no domingo seguinte, estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Domingo que vem estaremos aqui novamente com a escola dominical. Traga os seus filhos. Ensina aonde ele tem que andar, para depois não reclamarmos. Amém? É só um alerta. Daqui a pouco estaremos começando o nosso culto, um culto de adoração. Um ótimo domingo para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus.